Nesse tópico, a gente vai definir um dos conceitos mais importantes do cálculo, que é o conceito de derivada. Então, a gente começa pensando que você tem uma função qualquer f, e o problema para a gente agora é calcular uma aproximação polinomial de grau 1 para essa função. Então, eu estou procurando um polinômio desse tipo, né? P de x é um ax mais b, e eu quero que P de x, né, f, seja aproximadamente igual a P. A primeira coisa que a gente pode se perguntar é se tem vantagens, né? Por que eu aproximaria? Você tem várias razões para isso, e historicamente não são as que eu vou dar, mas eu vou dar algumas que valem também, né? Em primeiro lugar, se você quer alguma coisa qualitativa, você quer saber, por exemplo, se a função é crescente, se é decrescente, se cresce muito. Para isso, uma aproximação pode ser suficiente. Não necessariamente você precisa trabalhar com a função. Lembra que computadores, máquinas de calcular, o que eles sabem fazer é somar. E quem sabe somar, sabe multiplicar. E quem sabe multiplicar, sabe fazer potência inteira. Então, se você tem um polinômio, você consegue fazer uma conta exata num computador. Coisa que você, quer dizer, você vai ter o erro de arredondamento que é inevitável, mas não tem o erro do computacional. Tá? Então, se você tem um método numérico, o polinômio te ajuda a ter mais controle de erro. A matemática tem uma série de propriedades que valem para o polinômio. Os polinômios são muito estudados e é bom você poder trabalhar com eles. E, de um modo geral, por exemplo, se você está fazendo algoritmos para esboço de gráficos, aproximações polinomiais são coisas bastante importantes. Voltando aqui, a gente está querendo uma aproximação por um polinômio de grau 1. Em outras palavras, eu estou me perguntando, como é que eu consigo constantes a e b, de tal forma que f seja aproximadamente igual a ax mais b? Outra maneira de eu escrever isso, em vez de eu botar esse aproximadamente igual aqui, eu vou dizer que f é igual a ax mais b, mais um termo que é justamente o erro. Né? O que seria isso? Vamos imaginar que aqui eu tenho o gráfico de f em azul e eu usei essa reta, ax mais b, para aproximar. O que vai ser o erro? Vai ser a diferença entre f e ax mais b. Graficamente vai ser esse tamanho, ou esse tamanho, dependendo de quem é maior, f ou a reta, o sinal é positivo ou negativo, ok? Você repara o seguinte, aqui, por exemplo, eu tenho um erro grande para essa reta. Aqui, nesse ponto, a minha aproximação já é exata. Nesse pedacinho aqui do domínio, o meu erro já não é tão grande. O fato é que o tamanho do erro depende da variável x. Então, eu vou escrever f de x é ax mais b mais um erro de x. Certamente, várias retas, enfim, infinitas, você pode usar para aproximar. Né? Algumas são melhores num pontos, piores no outro, mas dificilmente eu vou conseguir uma reta que dê uma boa aproximação em todo o domínio de f. Então, a gente vai fixar um ponto do domínio e buscar uma aproximação que seja boa próxima daquele ponto. E o que eu vou fazer, então, é começar a estabelecer condições sobre o tipo de aproximação que eu quero. Eu sei que ela tem essa forma, e a primeira condição é que neste ponto que agora é fixo, que eu estou chamando de x0, eu quero que a minha aproximação seja exata.
né? Eu posso dizer, então, que f de x0 é o próprio a x0 mais b, ou outra maneira de dizer isso é que o erro aqui em x0 vale 0. Agora, eu quero um pouquinho mais, porque eu não quero uma aproximação em x0. Eu quero em x0 e numa vizinhança, no intervalo contendo x0. Então, eu vou pedir que quando perto de x0, né, no limite, quando x tende a x0, o erro também seja 0. Em particular, você nota o seguinte: o próprio erro é 0. E quando x tende a x0, eu também quero que ele seja 0. Em outras palavras, eu estou te dizendo que eu quero continuidade dessa função erro de x em x0. Bom, originalmente o meu problema era determinar a e b para ter uma aproximação assim. Como eu quis que a aproximação fosse exata em x0, eu posso calcular b, né, por essa expressão, e eu fico com b é f de x0 menos a x0. Substituo aqui para escrever f de x igual a isso e rearrumo esses termos de modo que eu tenho f de x0, boto esse a aqui em evidência e somo o erro. Esse modo de escrever tem a vantagem de que imediatamente quando eu faço x igual a x0 aqui, eu anulo esse termo e fico com f de x igual a f de x0. Bom, tudo que eu sei então, se eu pensar geometricamente, é que eu preciso de uma reta que contenha esse pontinho aqui, que é o x0, f de x0, e que no limite, quando x tende a x0, esse erro tenda a 0. Repara que essas duas retas que eu tenho aqui satisfazem essa condição, e muitas outras vão satisfazer também. Então, por enquanto, eu tenho muitas opções, mesmo com todas as restrições que eu já fiz. A gente viu que mesmo, né, colocando aquelas condições, você tinha várias possibilidades de aproximação. Então, o nosso problema agora é como escolher, ou qual escolher e com que critérios. Uma coisa importante aqui para a gente ver é que se essa aproximação existe, você tem f igual a uma constante, mais uma coisa linear, mais uma função que é contínua em x0. Então, todo esse lado direito aqui é uma função contínua. Portanto, se essa aproximação for possível, a gente já sabe que f tem que ser contínua em x0. Bom, esse p é o polinômio que vai aproximar. Aqui a gente diz, o lado direito aqui é uma soma de funções contínuas. E se a gente olha para essa fórmula, vamos tomar o limite quando x tende a x0. Isso vai para f de x0. Esse fica quieto, que é constante. E esses dois termos vão a 0. E é olhando para esse limite que a gente chega no ponto-chave, né? Esse aqui é o argumento-chave dessa escolha de qual aproximação. A gente viu isso vai para f de x0, isso aqui se iguala, 0 e 0. Se eu escolher uma aproximação tal que este termo vá a 0 mais rápido que o erro, eu não vou ter a aproximação que eu quero, porque o que vai aparecer perto de x0 é constante mais erro. E não é isso que eu quero. Em outras palavras, quanto mais perto eu tiver de x0, se eu deixar isso ir a 0 mais rápido, o que eu vou enxergar é f de x0 mais o termo. E, na verdade, o que eu quero enxergar é polinômio de grau 1, e eu quero que o erro vá sumindo muito rápido. Então, além de todas as condições que eu já tenho, eu vou pedir que o erro vá a 0
mais rápido que x menos x0, para poder fazer com que perto de x0 isso possa ser desprezado frente a isso. Bom, a gente comentou, quando a gente estudou limite, a gente comentou como é que se comparava se você tinha duas funções indo a zero. Como é que você comparava as velocidades com que elas iam a zero? Isso está no texto e a gente fez isso quando discutiu indeterminação ali naquela parte de infinito nos limites, tá? Então, se você quer comparar, você pega g e h indo para zero e olha para o quociente. Para que o numerador vá a zero mais rápido, você precisa que o quociente vá a zero. E como eu quero que o erro vá a zero mais rápido que x menos x0, a minha próxima exigência é limite quando x tende a x0 desse quociente tem que ser zero. Reunindo, então, tudo que a gente fez até agora foi dizer, eu quero uma aproximação com essa cara, eu quero que ela seja exata no ponto x0, eu quero que este erro vá a zero com essa velocidade, mais rápido que x menos x0. E aí a pergunta é, será que se esse valor existir, ele só vai ter um? Ou seja, eu acabei de escolher a minha aproximação? Realmente é verdade. E o que eu vou fazer para garantir isso agora é fazer um pouco de conta para a gente verificar que se eu tiver essas três condições, só vai ter uma aproximação que satisfaz. Bom, vamos fazer aqui agora, tem horas que a gente tem que fazer conta. Aqui eu tenho as minhas condições e eu vou começar, vou passar o f de x0 para o lado de cá. Vou dividir todo mundo por x menos x0. Então, aqui vai ficar essa f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Do lado de cá fica a. E aqui eu fico com o erro de x por x menos x0. E vou tomar o limite quando x tende a x0 dos dois lados. Fico com esse limite igual a a. E esse pedaço vai a zero. Bom, eureka! O que eu tenho? Eu tenho uma expressão para a. Ou seja, se esta aproximação existe, a deve ser calculado desta maneira, como um determinado limite. E a gente já sabe que limite, quando existe, só tem um, igual mãe, né? Então, a gente sabe que se for possível calcular esse limite, a minha aproximação é única. A gente obteve, então, uma fórmula para A, existir esta aproximação, fica condicionado a existir este limite. A gente sabe que se existir, vai ser uma única, só vai ter uma aproximação. E essa é, atenção, a nossa derivada, ou a vossa derivada. Quando o limite existir, ou quando a aproximação for possível, a gente diz que f é diferenciável ou derivável no ponto x0. Esse a, que é o valor do limite, é chamada derivada de f em x0. É comum denotar essa derivada por um f', isso aqui é um apóstrofo, alguma coisa assim, f' em x0, é ponto a ponto, assim como continuidade. Você pode ter derivada num ponto e não ter no outro, tá? E aí você tem que, nesse caso, f' de x0 é o valor desse limite. Bom, a gente definiu aqui o que vinha a ser a derivada de uma função num ponto, a partir da possibilidade de obter uma aproximação com certas características. A gente viu que existir essa aproximação era equivalente a existir um limite,
E a próxima coisa que a gente quer fazer, né, que é o nosso próximo tópico, é interpretar isso geometricamente. Em outras palavras, que reta é essa? Que afinal a gente demorou tanto tempo, né, para chegar nela, e como é que ela se relaciona com o gráfico da função. Eu peço a vocês encarecidamente que quando pensarem em derivada, pensem na expressão do limite, mas pensem também na expressão da aproximação. São definições equivalentes e vale a pena estar sempre lembrando das duas, ok?